O título, ele é bem sugestivo, né? Sim. Fala da Igreja Universal aqui em Banda. Mas eu quero saber de você antes da Igreja Universal. Quero saber do Baroque antes de entrar na Igreja Universal, antes de tudo isso. Quando nasceu lá, né? Cara, antes da Igreja Universal... Você faz sobrancelha? Não, fazem pra mim. Não, mas você faz. Não, só contorno ela. Ficou boa, ficou boa. Ficou boa? Ficou bonito, cara. É assim. É que ele faz também. Então, cara, antes da Igreja Universal, na realidade, eu era de outra igreja, né? Eu era da Quadrangular. Mas vamos lá, peraí. Quero saber você lá na infância, primeiro. Pô, cara, na infância... Eu tive infância, né, na realidade, né? Diferente do jovem hoje em dia que não tem infância, eu tive infância, brincava, aquela coisa toda. Fui criado pelos meus avós, né? Mas, quando eu teve meus 8 anos de idade, meu pai me levava, mais a minha mãe, para uma igreja chamada Jerusalém. Muito criança ainda, por volta de 4, 5, 6 anos. Né? Só que eles não eram cristãos. Eles só iam porque a galera chamava para poder eles irem. E só que eu peguei um gosto, né, pela igreja. E aos 8 anos eu entrei na igreja Quadrangular, que era uma igreja que tinha próximo da minha casa. E eu sempre estava lá, estava no coro das crianças lá, né? Não é à toa que eu me tornei músico dentro da igreja, né? Eu toco 11 instrumentos musicais, canto também, né? Toquei na noite, muito na noite, na época mesmo de... Você canta também? Canto. Precisa dar uma palhinha pra nós aí. Ah, cara, aí lasca. Agora só música de macumba. Pode ser, pode fazer. Vai bala. Então, e aí o que aconteceu? Depois que eu saí da Quadrangular, passei o tempo na Quadrangular, aquela coisa toda, aí fui chamado pra Igreja Universal. Eu tinha 13 anos de idade. Só que eu ainda muito novo, não sabia, queria uma oportunidade para tocar guitarra na igreja, aí fui para a igreja Assembleia de Deus, né, que é até do pastor Aran, que hoje não é mais pastor, né, saiu da igreja também. Eu nem sabia. E o mais engraçado, cara, que hoje ele literalmente não quer mais saber de igreja, né, e era pastor. Será, né? E o que acontece? Quando eu saí da Assembleia de novo, aí eu fui para a Igreja Universal de novo. Mas agora com um propósito bem mais forte, né? Já fui mais maduro, voltei para a Igreja Universal para poder, de fato, com cabeça, né? Então a gente fazia núcleos, a gente trabalhava arduamente, porque a Igreja Universal, de fato... existem sim pessoas na Igreja Universal, eu não posso cuspir no prato que eu vivi durante 20 anos, né? Existem sim pessoas na Igreja Universal, pastores sérios, existem sim pessoas sérias. Eu, quando fui para a igreja, a gente tira por esse pressuposto aí, cara, porque assim, todo mundo que tá na Igreja Universal é ladrão? Não, eu fui pastor da Igreja Universal e não era ladrão, entendeu? Eu tinha pessoas, amigos meus na Igreja Universal que não era ladrão, tá? Mas assim como na macumba, literalmente falando, existem ladrões, na igreja também tem, no budismo também tem, no catolicismo também tem, Espiritismo, né? Todo canto tem, cara, virou um comércio. Quando a gente fala Igreja Universal, a gente entende já que ali é algo institucionalizado. Justamente. Para tirar o dinheiro das pessoas. Justamente. É uma lavagem cerebral. Na realidade, a gente lá, né, geralmente tinha as reuniões de pastores. Eu não participava de reunião de pastores. Por quê? Porque eu era pastor tecladista. Tá? Porque assim, a igreja ela não poderia contratar ministro de louvor. Porque o salário é bem mais caro de um músico, né? Então a igreja, para poder, meio que, para burlar um pouco a situação, eles colocavam a gente como pastor auxiliar. Né? E por sua vez a gente tocava no teclado ali. E algumas reuniões, quando tinha reunião que dava 2, 3 pessoas, o pastor da igreja mandava a gente fazer aquela reunião, né? Porque não tem interesse de fazer aquela reunião, porque não tem engajamento para ir na igreja, né? E na Igreja Universal cresce quem arrecada mais. Né? É tipo uma gincana. É uma gincana, né? Ou seja, o pastor cresceu, arrecadou, pronto, vai aumentar a patente, não tem pra onde correr. Entendeu? Pirâmide essa parada de pirâmide. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei por volta dos meus 19 anos, cara, Universal com? Eu entrei mais cedo, assim, por volta de 10 anos, mas que eu finquei mesmo... que eu finquei mesmo foi a partir dos 13 anos pra frente, né? Só que assim, eu fui, né? É diferente das pessoas que falam assim, eu nasci em berço cristão. Existe a diferença da pessoa que nasceu em berço cristão, mas não foi cristão, né? Tava ali por conta dos pais, né? Seguia uma doutrina mais por conta dos pais. Não. Eu fui pra igreja praticamente livre e espontânea vontade, né? Rapaz, um menino de 8 anos tá na igreja ali, vou pra igreja, vou crescer na igreja como pessoa, né? E fui evoluindo na igreja. O que te levou até a igreja? Você com 8 anos ali? Cara, foi mais a música, né? Porque a música, a igreja, ela dava muita oportunidade pra pessoas que queriam aprender música, né? Você vai aprendendo um instrumento aqui? Eu vou aprendendo.
aí vai tocando na hora do culto ali uma música, tal. Só que nessa daí eu acabei me tornando um dos maiores tecladistas da igreja, né? Porra. Né? Aí treinava 24 horas por dia. Assim, eu comia música todos os dias. Sim. Eu acho que música é muito mais religião do que muita religião por aí. Com certeza. É uma arte, né? E acho que uma arte que você traz pra vida e realmente toca, né? Porque... Você pode estar em qualquer lugar do mundo, mano. Se religar, você se identificar com uma música, você vai parar ali e vai prestar atenção na parada. Com velho. certeza, sem sombra de dúvidas. E aí, cara, eu evoluindo, aí tornei obreiro da igreja, né? Aí participei de um grupo da igreja de cantores, cara, que era, se não me engano, era Alerta Geral. Alerta. Eu cantava na igreja, né? Aquela coisa toda na igreja. Balança. Parece nome de programa Siqueira Júnior, pô. sensacionalista, né? Não, mas era louco mesmo, né? Era o grupo de jovem, né? Então, eu peguei, eu tinha acho que uns 15 anos, 16 anos, não lembro, entre 15 e 17 anos, cantando. Já tava cantando. Sim, aí eu peguei, pronto, foi passando, já era músico, tocava de boa, aquela coisa toda, até que descobriram que o cara era tecladista. Aí foi quando, na igreja é o seguinte, você se torna obreiro pra aí você conseguir ser pastor. Sim. Aí na igreja tem a situação de você fazer os exames médicos, tal, aquela coisa toda, como qualquer exame de admissão, né? Tá. Então eu peguei, fiz todos os exames e tal, e fui cadastrado a pastor tecladista da igreja. Pô. Aí passei a tocar pra um bispo chamado Bispo Jair, né? Que inclusive esse bispo faleceu já, né? Ele teve uma época que ele queria me levar pro Japão, né? Porque na igreja é assim um rodízio, né? Você vai pra todo canto, às vezes quando você se destaca, você... Lá nas oportunidades. as oportunidades, né? Você vai ganhando melhor, porque a igreja ela dá uma ajuda de custo, tá? Então você ganhava uma graninha. Nada, cara. Na época eu ganhava R$600. Puta merda. O problema não era esse. Vamos lá, a Igreja Universal, ela tem uma manha muito bonita, entendeu? É maciota, cara. Eu sou fã do Edir Macedo. Entendeu? Eu não condeno aquele cara de jeito nenhum. É um sistema, mano, próprio deles, velho. Por exemplo, ó, ele vai lá pregar. Ele prega, ele usa uma passagem bíblica para poder tentar trazer para as pessoas um certo manuseio para que as pessoas acreditem que aquilo de uma certa maneira vá chegar a prosperar a vida dela, trazer o amor da vida dela, etc, aquela coisa toda, né? Então, uma hora ou outra as pessoas vão caindo na real e elas vão adotando aquilo. Então eles usam a Bíblia para isso, né? Eles usam a Bíblia para isso, entendeu? E a gente era ensinado a fazer isso. A gente era ensinado a fazer. Por exemplo, o pastor pregava lá, ó, faz isso aqui, mas lá, ensina isso pro povo. Só que o seguinte, quando ele ensinava aos pastores, a gente também tinha a nossa reunião de pastores tecladistas. Quando ele ensinava, tinha sempre o dirigente. O dirigente também pregava pra gente da Bíblia. E a mesma coisa que ele falava pro povo da igreja, para poder pedir oferta e dízimo, etc., ele falava para os próprios pastores da igreja. Então os pastores pegavam da sua própria ajuda de custo e pagavam dízimos e ofertas da igreja. Nós também.